Anatomia do registro de nascimento. Vamos falar um pouco sobre a questão da obrigatoriedade do registro de nascimento e a única exceção. O artigo 50 traz a regra geral. Artigo 50 da Lei 6.015. Todo nascimento no Brasil, no território nacional, deve ser registrado. Qual que é a exceção? Indígenas não integrados. Isso está previsto no Estatuto do Índio, do Indígena, na Lei 6.001 de 73. A regra geral do artigo 50, da 6.015, ela previa sanção. Historicamente havia multas, mas hoje a lei não impõe sanções para evitar a dissuasão. Isso com a finalidade de combater o subregistro. Uma nota doutrinária. Há quem defenda que o paradigma assimilacionista não foi recepcionado pela Constituição de 98, mas a literalidade da lei do artigo 50 da 6.015, ela continua caindo em provas. Vamos ao destino do assento, a triagem da nacionalidade. Imaginemos o nascimento de um filho de estrangeiros. Ele nasceu no Brasil e os pais não estão a serviço de seu país. Nesse caso, ele é considerado brasileiro nato. E o assento é no livro A e exprime a presunção de nacionalidade brasileira nata. Agora, o nascimento de filho de estrangeiros, mas em outra hipótese, pelo menos um genitor está a serviço do seu país. Nesse caso, é registrado no livro E, de acordo com o artigo 15, resolução 155 CNJ. Conselho Nacional de Justiça, pois não ostenta nacionalidade brasileira. Vamos agora à questão da matriz de coordenadas, onde registrar a naturalidade. Primeiramente, a regra geral de competência, onde registrar. É o local do nascimento ou o local da residência dos pais. Exceção e algumas pegadinhas. No caso de registro tardio, fica, no caso, a competência para a residência do interessado. No caso de óbito de menor de 1 ano de idade, é no mesmo ofício do óbito será lavrado o nascimento. O óbito, o oficial do óbito lavrará também o nascimento. Naturalidade, de onde é, regra geral, município do nascimento ou município de residência da mãe. Uma questão aqui de exceção no Código de Normas de São Paulo permite também a escolha da residência do pai. Linha do tempo, prazos de declaração. Nascimento seria o dia 0. Né? Teria a regra geral, 15 dias, que é o prazo ordinário para o registro de nascimento, para o assento. O segundo prazo seria de 60 dias na falta de um genitor, que seriam 15 dias, mais 45 de prorrogação legal. Outra hipótese seria de 3 meses quando estamos nos deparando de lugares distantes, mais de 30 quilômetros de um cartório. Há uma divergência doutrinária neste ponto aqui. A divergência com relação aos 3 meses. A primeira corrente defende que o prazo total absoluto é de 3 meses. A segunda corrente defende que contaria os 15 dias do prazo ordinário, da regra geral, mais 3 meses. Essas são as duas correntes. Vamos agora à questão da cascata legislativa do artigo 52. A ordem é estritamente sequencial. Só se passa ao próximo degrau se houver um impedimento do anterior. Então, primeiramente, pai ou mãe, isoladamente ou em conjunto. Vamos para a próxima, então. A próxima seria o parente mais próximo, maior e presente. Precisa, obviamente, ser maior de idade, ter capacidade e ser presente. 3. Administradores dos hospitais, médicos ou parteiras. 4. Pessoas
idôneas da casa e os 5 encarregados da guarda do filho menor. Uma flexibilização também, um outro exemplo, o Código de Normas de São Paulo. Qualquer legitimado pode quebrar essa ordem sequencial desde que apresente a declaração de nascido vivo, DNV. Isso é uma flexibilização possível em alguns estados. O poder de diligência do registrador. O que o oficial pode fazer ao suspeitar da efetiva ocorrência de um nascimento declarado? Primeira coisa, uma visita no local, uma visita em loco, ir à casa do recém-nascido, verificar sua existência pessoalmente. Segundo, exigência documental, exigir atestado médico ou parteira que assistiu o parto. Terceiro, prova testemunhal, colher o testemunho de 2 pessoas que não sejam os pais e viram o recém-nascido. Um alerta de prova é o seguinte: é bom memorizar essas 3 hipóteses, porque os examinadores eles tentam confundir com diligências genéricas de outras leis, que não é permitido. É apenas nessas 3 hipóteses. Vamos lá, fixação da filiação. A âncora da maternidade. A regra, DNV igual maternidade certa, é o princípio master sempre certa es. A mãe sempre tem a razão. A declaração de nascido vivo é o documento que fixa a maternidade no assento. Exceção moderna. A exceção moderna é a gestação por substituição. Os avanços da biotecnologia criaram a visão da doadora temporária de útero. A ADNV aponta a parturiente, mas o registro refletirá os pais de intenção, o projeto parental, e não a parturiente. Então, os pais no registro são aqueles que propriamente encamparam o projeto parental. Vamos agora à questão, o labirinto da paternidade. Alguns cuidados. O nome do pai constar na DNV não é suficiente para indicar o assento de nascimento. Artigo 54, parágrafo 2. A paternidade precisa ser fixada via Código Civil. Apenas temos 2 caminhos. Primeiro, perfiliação é um ato voluntário. Ocorre pelo comparecimento e reconhecimento voluntário expresso por parte do genitor no ato do registro. E uma questão da presunção legal, que é um ato legal. Aplicar a ação automática da regra do 1597 do Código Civil, aplicáveis ao casamento e, jurisprudencialmente, também à união estável. Essa hipótese de presunção legal. Caso a pessoa esteja casada ou em regime de união estável, se presume a questão da paternidade. 2 caminhos, então, são perfiliação, por ato voluntário, comparecimento e reconhecimento voluntário expresso no registro, e a presunção legal, se houver o casamento ou união estável. Matriz de presunção de paternidade. Vamos lá. Primeiro, fato gerador, o tempo. Quando o fato gerador é o tempo. Qual é a condição? Nascido 180 dias após o início do convívio. Então, nós temos uma presunção de paternidade relativa. Fato gerador, tempo também. Nascido em até 300 dias após a dissolução da convivência, da união estável, do casamento. Presunção de paternidade também é relativa. Ela cabe, aceita a prova em contrário. Agora, fato gerador, ciência, científico, fecundação homóloga, mesmo post-mortem. A presunção também ela é relativa, cabe prova em contrário. Fato gerador também na esfera científica, embriões excedentes, ou seja, é homóloga, presunção de paternidade relativa. E por fim, fato gerador científico também, inseminação artificial heteróloga. A presunção nesse caso, ela é absoluta.
Presunção absoluta, gente, o vínculo se forma pelo projeto parental. No caso, uma filiação socioafetiva de intenção. Não cabe negativa alegando a ausência biológica. Por isso que nesse caso de inseminação artificial, heteróloga, a presunção ela é absoluta. Se houve o vínculo com relação a esse projeto parental, filiação socioafetiva de intenções declarada, então a presunção ela é absoluta, ela não admite prova em contrário, a menos que a pessoa prove que ela não, ou propriamente não tinha intenção desse projeto parental, dessa filiação socioafetiva. Mas a partir do momento que se tem comprovada a filiação socioafetiva de intenções do projeto parental, a presunção é absoluta. Procedimento de indicação de suposto pai. O que ocorre quando não há presunção e o pai recusa a perfiliação no ato? O pai se recusa a comparecer e declarar que ele é o pai. A ação. A mãe ou o filho maior indica o suposto pai no cartório. 2, vamos para o processamento. O oficial colhe os dados e remete ao juiz corregedor. 3, notificação. O juiz ouve a mãe e notifica o suposto pai. Agora, 2 hipóteses. Se o pai concorda, então sim, é feita a averbação direta no assento. Se não, instaura-se a investigação judicial de paternidade, buscando o exame de DNA para comprovar a paternidade. Consolidação do assento. O que deve ter no assento, gente? Primeira questão, triagem nacional, né? No caso, registro de nascimento, nós temos ali no livro A, brasileiro nato, no livro E, estrangeiros. Depois, a questão da naturalidade, município de nascimento ou residência da mãe. E o pai também, né, em alguns estados, como por exemplo São Paulo. A escada, a ordem sequencial do artigo 52, flexibilizada pelo DNV. Então nós temos aquela ordem que começa com os pais e passa pelos parentes, depois vai o pessoal do hospital. Ela pode ser flexibilizada essa ordem se comparecerem com o DNV, Declaração de Nascido Vivo. A âncora, a DNV fixa a mãe. Princípio mater sempre certa est. O labirinto, o DNV não basta, exige perfiliação ou a questão da presunção para a questão da paternidade do pai, artigo 1597. E a linha do tempo, 15 dias a regra geral, 60 dias na falta de um dos genitores, a questão da divergência com relação ao prazo de 3 meses quando a casa ela for mais de 30 quilômetros distante do cartório. A doutrina fala em 15 dias da regra geral e mais 3 meses. Outra parte da doutrina fala em apenas 3 meses.